São Firmino. Inspire-se na história de um dos primeiros mártires das Gálias, um bispo corajoso que enfrentou as mais terríveis perseguições para levar a fé cristã a milhares de corações. São Firmino, primeiro bispo de Amiens, desafiou a fúria dos poderosos e converteu multidões, mesmo sob ameaça de tortura e morte. Quer saber como um homem de fé inabalável transformou o destino de tantas almas e enfrentou a decapitação com a serenidade de um santo? Prepare-se para conhecer a história de um verdadeiro apóstolo de Cristo, cujas ações ressoam até os dias de hoje. No dia 25 de setembro, a Igreja celebra São Firmino, que entrou para a glória em 285. O nome de São Firmino figura nas atas dos mártires como o primeiro bispo de Amiens e uma das mais nobres vítimas das perseguições do século III. Considerando, porém, a grande quantidade de trabalhos apostólicos, não só em sua diocese, mas em toda a França, e o zelo ardentíssimo que demonstrava pela causa da Santa Igreja, especialmente no período em que a perseguição mais ferozmente se alastrava, é justo conceder-lhe as honras de apóstolo das Gálias. Natural de Pamplona, na Espanha, Firmino teve a ventura de pertencer a uma família rica e bem firmada nos princípios da religião. Seus pais, Firmino e Eugênia, anteriormente pagãos, receberam do sacerdote honesto a graça da admissão ao santo batismo. Esse exemplo levou outras famílias importantíssimas a se aproximarem também da religião de Cristo e a pedirem as águas do renascimento. Entre esses convertidos encontravam-se os senadores Faustino e Honorato, a quem a Igreja já concedeu a honra dos altares. Firmino fez tantos progressos no conhecimento das verdades da fé quanto na prática das virtudes, de modo que o povo, edificado por seu exemplo, desejou que ele fosse seu guia, uma vez que honesto, impedido pela idade avançada, não mais podia dirigir os destinos do rebanho. Em Toulouse, Firmino recebeu o Santo Sacramento da Ordem e a Sagração Episcopal, ficando assim munido de jurisdição apostólica para pregar o Evangelho aos povos que ainda estavam nas trevas do paganismo. Agen e Auvergne foram as primeiras localidades da França que tiveram a felicidade de serem evangelizadas por São Firmino. Numerosíssimas foram as conversões alcançadas, tanto pela sua palavra quanto, ainda mais, pelo seu exemplo de santidade. Contudo, ele não esteve isento de oposição e perseguição ardilosa por parte dos inimigos, especialmente dos sacerdotes da religião pagã. Entre estes, merecem menção Arcádio e Rômulo, que, após moverem uma guerra tremenda contra o apóstolo, acabaram curvando a cabeça perante a majestade de Jesus Cristo e aceitando sua doutrina. De Auvergne, Firmino seguiu para Angers e Belvais, onde batizou muitos pagãos. A igreja de Belvais sofria cruel perseguição por parte do governador Valério, que ameaçou Firmino com cruéis torturas e a morte, caso continuasse pregando a doutrina cristã. Firmino, no entanto, respondeu-lhe com firmeza, e Valério, por sua vez, lhe impôs apenas a pena de flagelação. De Belvais, Firmino seguiu para Amiens, metrópole do bispado recém-criado. Em pouco tempo, mais de 3.000 pessoas se converteram à fé cristã em Amiens. Alarmado com esse movimento religioso, o governador romano ordenou que Firmino fosse preso. Temendo o povo, que muito venerava o santo bispo, o governador não ousou sentenciá-lo publicamente e ordenou que fosse decapitado na prisão. Firmino morreu no ano de 285, e seu corpo repousa na Catedral de Amiens. Reflexões. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz Nosso Senhor em Mateus, capítulo 10, versículo 22. São Firmino se apresenta a nós como um homem constante, soldado de Cristo, fiel e dedicado, que defende a fé contra os mais terríveis inimigos. A perseverança no bem até a morte é a maior felicidade para o homem, pois lhe proporciona a posse do supremo bem. Uma vida inocente, passada no cumprimento fiel dos deveres e unida a Deus pela graça e pela mais perfeita amizade, é o que constitui a verdadeira felicidade do homem na terra. Tudo o mais que o mundo denomina felicidade e alegria é ilusão e engano. A perseverança é uma graça que nos garante o valor de nossas boas obras na eternidade. Embora seja um dom gratuito que recebemos de Deus, podemos facilmente perdê-lo se cometermos um pecado grave. Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças, e sua graça é suficiente para vencermos todas as tentações. No entanto, quem busca o perigo não deve contar com o auxílio divino. Evitar o pecado é, portanto, uma condição indispensável para alcançar a graça final.
Esta graça recompensa plenamente todo o sacrifício que fizermos para nos manter na amizade de Deus. A morte é o eco da vida. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, como diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Emaús, o martírio de São Cleofas, discípulo de Nosso Senhor, um dos dois que o reconheceram quando, em sua presença, partiu o pão. Em Anagne, as Santas Virgens Aurélia e Neumísia, naturais da Ásia, que visitaram lugares santos na Palestina e foram a Roma. Em Capua, caíram nas mãos dos sarracenos, mas conseguiram fugir e se retiraram para Anagne, onde faleceram no século XI. Em Roma, o martírio do soldado Santo Herculano, no século II. São Firmino, rogai por nós. Oração das Laudes. Ó Deus, que concedestes a São Firmino a graça de ser um zeloso pastor e fiel testemunha do Evangelho, fazei que, a seu exemplo, perseveremos na fé até o fim e alcancemos a coroa da vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.